E olha, quem cozinha hoje, graças a Deus, né? Tanto homem quanto mulher vão para a cozinha e mexe lá nas panelas, tenta uma receita e sabe, né, o quanto é importante em algumas receitas usar o fermento. A gente faz a mistura ali, né, para fazer um bolo, coloca o trigo, o açúcar, coloca o que precisa e a gente não pode esquecer do fermento. Quantos de nós, né, às vezes já aconteceu de você terminar a sua massa, colocar no forno e falar, poxa vida, esqueci o fermento. Por quê? Que dá nesse momento de frustração desanima. Porque a gente sabe que sem o fermento nada cresce. Não funciona. Fica feio, fica sem vida, não dá nem vontade de comer, né? A gente fala, poxa, perdi a minha receita. A gente reinventa, né? Aí a gente coloca o fermento da nossa vida ali, né? A gente coloca algo criativo que possa dar um novo sentido para aquela receita. E assim na vida também, gente. E assim na vida também. Nós precisamos ter a consciência que somos fermento na vida do outro e também que as pessoas, as situações, as relações também são fermento na nossa vida. Elas fazem diferença. Fica tranquilo, não precisa ser muito, mas é o suficiente. É o pouquinho, às vezes é um comentário, é aquele comentário que faz a diferença na nossa vida. É o toque, é o tom, é aquilo que vai fazer a diferença para a gente poder ir crescendo, crescendo. E é constantemente. E como que eu me torno um bom fermento? Cuidando de mim, cuidando da minha vida, na dimensão física, né? Hoje cedo eu levantei, enquanto eu venho para cá, eu vejo muita gente fazendo atividade física, eu acho tão bonito. E tem gente que já está voltando e eu venho tão cedo, né? Eu falo, olha, que determinação, né? A pessoa querer se movimentar. Gente, um corpo parado não funciona, né? A pessoa que ela não se cuida emocionalmente, ela continua afundando na própria doença. Ela faz da doença dela um motivo de vida, mas ela não aceita, não aceita. Ela está escutando de fora que você está escutando, né? Que você precisa se cuidar e você não aceita. A resistência a isso também. Na dimensão espiritual, a nossa conexão com Deus, que é tudo isso. Quando eu digo dimensão espiritual, não é separado de tudo, não. Eu acho que a dimensão espiritual está na física, está no emocional, está no quanto é a nossa vida. É isso que faz você ser um fermento na sua própria vida. Não tem como, gente. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, orgânicos. A todo momento nós estamos em constante mudança a todo tempo. Tem sangue correndo aí nas suas veias, seu coração está batendo, mesmo que lento, ou às vezes meio acelerado. Calma. Cuida de você, entre em contato com a sua vida, fica tranquilo, viu? Porque o mundo continua girando e a todo momento oferecendo muitas coisas para você, sabe? Para você consumir, para você dar conta. E são pessoas também que pedem demais da gente, exigem demais da gente e fica tranquilo, você também tem que ter uma medida certa para isso. Sabe por quê? Porque a gente não dá conta e a gente precisa entrar nesse ritmo, criar um hábito para que a gente possa fazer valer esse fermento, né, que é o amor de Deus na nossa vida. Deus dá o fermento para você, que é o amor. O que você faz com ele? Você não coloca nessa massa da vida? Coloca essa medida certa que Deus te dá, para que você possa crescer e fazer valer a pena, ter sentido na vida. Hoje nós vamos conhecer a parábola desse fermento. Nós vamos conversar sobre esse assunto para a gente poder entender melhor a palavra. Vamos conhecer. Disse Jesus: com que hei de comparar o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que tudo fique fermentado. Dá-me a palavra
palavra certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, da minha cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra preciosa, sim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Da minha palavra certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, da minha cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa. No Evangelho, nós encontramos várias pequenas histórias que Jesus narra para ensinar ao coração humano o que é o reino de Deus. Parábolas são histórias simples que os humildes compreendem, porque é justamente na humildade que o coração se abre para acolher a grandeza do reino de Deus na vida. E entre as várias parábolas do reino, nós temos esta, a parábola do fermento na massa. A Dani já começava partilhando conosco que, se não há fermento, o trigo não cresce, o pão não acontece. Até podemos tentar fazer a experiência do pão sem fermento, mas não vai ter gosto, não vai ter sabor, fica sem graça. Não vai ficar aquela coisa, né, Dani? Não vai. A função do fermento é levedar a massa, ou seja, fazer a massa crescer, né? O pão se torna saboroso, o pão se torna um alimento, o pão se torna algo que é partilhado e assim é pão para todos. É assim que Jesus diz que o reino de Deus quer acontecer em nós. Uma pequena porção colocada em nossa vida, mas que traz o poder de provocar uma grande transformação. Quando o fermento é colocado no trigo, ele some, ele desaparece. Você não vê o fermento no pão. O que permanece é o efeito que ele provoca, a ação que ele causa no trigo que o acolheu. Olha, esse efeito, né? E para quem está acompanhando com a gente desde a semana passada, essa parábola do fermento é Lucas, capítulo 13, o versículo é de 20 a 21, tá bom? Para vocês anotarem, terem aí, para vocês lerem durante o dia. Quando o senhor fala, né, padre, que a gente não vê o que afeta. Eu sou e estou agora como o senhor me afeta, como o Juninho, como os meninos, como desde a hora que a gente levanta, todas as pessoas que a gente encontra, as manifestações de Deus, tudo vai construindo a gente, mas sem a gente perceber, é isso? Exatamente. Sem o fermento, o trigo não é nada. Sem o fermento, o trigo não alimenta. É o fermento que faz com que o trigo seja pão. E o pão é o grande alimento de toda a humanidade. O pão é a imagem bonita daquele sustento diário que a vida necessita para que, sustentados pelo pão, tenhamos força para trabalhar, sustentados pelo pão, tenhamos força para sonhar, sustentado pelo pão, tenhamos força em amar e ajudar o próximo. Quando Jesus diz que o reino dos céus tem que acontecer no ser humano como um pouquinho de fermento que leveda a massa do pão, ele também quer dizer, a gente precisa fermentar o nosso amor, fermentar a paz, fermentar o perdão, fermentar a humildade, fermentar a caridade e a compaixão, fermentar a esperança. E este fermento que faz com que tudo se torne maior em nós, a esperança, o amor, a paz, a coragem em lutar, a coragem em sonhar, é a grandeza da fé. A fé é que faz o amor levedar e transbordar em nossa vida e o amor ser esta grande força que nós oferecemos como alimento de esperança para o coração de quem conosco convive. Nossa, isso faz toda a diferença. E a gente olhar pela perspectiva, né? Às vezes você pode estar se sentindo
sem fermento na sua vida, né? As coisas não estão tendo graça, de dentro para fora, né? Não estão tendo graça, você está se sentindo até feio, né? Você fala, nossa, nem me vejo, né? Eu falo da beleza interna, daquilo que você gosta de ver, né? Às vezes você fala, nossa, tanto homem quanto mulher, né? Meu cabelo já está desse jeito, a minha vida está assim, eu não perdi o gosto pela vida, né? Gente, eu não estou falando da vaidade, aquela, né, doentia, não. Estou falando do cuidado mesmo, né, com a própria vida. E às vezes você está achando mesmo que a sua vida está precisando de um pouquinho de fermento, né, para dar um tchan aí. Tem gente que precisa de um tchan de fermento. Eu tenho uma história muito bonita, que em março, sabe, padre, em março, uma pessoa me escreveu no Instagram dizendo que estava desse jeito, sem o tchan da vida, sabe? Sem vida, sem sentido para a vida, né? Assim, como essa massa que o senhor falou, né? Que fica sem graça, sem o fermento. E aí disse que o bênção da manhã, o que a gente fala aqui, foi um fermento, né, para a vida dele, e que isso fez toda a diferença, né? Que chegou a mudar a estrutura de vida, e isso fez toda a diferença. E a gente não percebe, como o padre disse, como toda a vida faz realmente, nos afeta, né? O mundo externo vai nos afetando a todo momento. E o que eu acho mais lindo de tudo isso, gente, é você buscar, se leve a se fermentar, se leve. Eu sei que é difícil, a gente espera muito dos outros, né, padre? Que o outro venha então me fazer a diferença, mas eu posso dar o primeiro passo. Não só posso, como devo, né? Esta busca para que o seu interior seja transformado, que algo novo aconteça em sua vida, ela tem que partir de você. Se você sabe o caminho, Jesus é o caminho. Ele constantemente diz isso e ele não chama a caminhar com ele, mas ele não vai forçar ninguém. Ele não vai pegar na sua mão e puxar você de onde você está. Ele segura, mas você tem que querer se levantar. Você tem que querer aceitar caminhar com ele um caminho diferente, para que surja algo diferente, algo novo e infinitamente melhor e maior na sua vida. E algo também interessante, né, Dani? Cada medida de farinha tem a necessidade de uma quantidade certa de fermento. Não pode ser mais e nem menos. Se faltar, não funciona. Se sobrar, estraga. Então, existe a medida certa para aquilo que na sua vida precisa ser mudado e transformado. É esta medida certa que nós encontramos na própria Palavra de Deus. A palavra certa, na hora certa e do jeito certo, para nos fazer realmente pessoas novas e transformadas. Então procure, sabe, sentir um pouquinho. Eu acho que existe um tempo para tudo nessa vida, né? E às vezes a gente sente medo mesmo. O padre está agora, né, Padre Camilo, o senhor falando essas palavras, realmente motivando, falando para você, vá, né? Eu estou aqui te dizendo, vá mesmo. A gente fica inseguro, porque é muito melhor a gente ficar, então, sem fermento, na zona do conforto, porque ali a gente sabe, né? É ruim, eu estou bem com o ruim, né? Assumindo que está ruim. Calma, vamos lá, vamos mudar um pouquinho, né? Com certeza há uma expectativa do novo, dessa mudança, né? Mas que fermento que é esse? Onde que eu busco? Quanto que é? E fica tranquilo, porque é de graça, gente. E o mais lindo de tudo é que esse fermento, ele está aí para você, a todo momento e a todo tempo. E não é necessário muito, não. Apenas o pouco necessário, o pouco que faz uma grande diferença. Por isso, essa linda canção, para ajudar o teu coração a compreender melhor que o reino de Deus acontece dentro de você. E quando ele é este fermento que transforma todas as realidades da sua vida, você vai se tornar também fermento na vida de muita gente e vai transformar a realidade onde você está. Todo dia o sol nasce para brilhar. Toda noite é mistério pra gente sonhar. Sempre, sempre o ar temos para viver. Cada dia é presente pra oferecer. O
trigo baila na graça levada do vento. E quando a massa colhe o fermento, tomando forma, cheiro, sabor e beleza, é sinal de fartura, partilha na mesa. Venho agora, Senhor, ofertar teu amor, que para todos os povos brilhe a tua luz. Vem renovar a esperança no coração do teu povo. Vem renovar a esperança. Vem fazer tudo de novo. Por isso queremos nos colocar na presença daquela que deixou o fermento do amor de Deus dar um novo significado à sua história, à sua vida e à sua fé. Maria, aquela que realmente entendeu que a força do amor é o caminho para transformar realidades. O medo em esperança, a dor em cura, a fraqueza em força. Voltemos então o nosso olhar para a imagem da Mãe Aparecida e peçamos a ela a bênção para este dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, Rogai por nós.